Em 21 de julho de 1969, às 2h56 UTC e 3h15 UTC, respectivamente, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram na Lua e fincaram a bandeira americana. Agora, esse é o lado da missão Apollo 11 que lhe contaram. Aqui está o outro lado que não lhe contaram. Pouco depois de Armstrong e Aldrin pousarem na Lua, e pouco antes de plantarem a bandeira, a tripulação da Apollo 11 encontrou uma nave-mãe tecnologicamente muito superior à deles, na Lua. Nas próprias palavras de Armstrong, a nave era grande e ameaçadora, e pelo aspecto das outras instalações ao redor da nave, quem ou o que quer que fosse o dono desta nave estava vivendo na superfície da Lua há muito tempo. Esses segredos da Apollo 11 se tornaram públicos em algum momento dos anos 90, após as transcrições da missão terem sido desclassificadas, e dois dos denunciantes mais proeminentes que trouxeram essas histórias à tona foram Milton Cooper, um ex-oficial de inteligência da Marinha, e Carl Wolf, um técnico do Comando Aéreo Tático, Langley. Agora, é aqui que a história fica sombria. Ambos os delatores foram mortos em circunstâncias misteriosas pouco depois de tornarem suas histórias públicas. Cooper foi morto a tiros pela polícia nos arredores de sua casa por sonegação de impostos, enquanto Wolf foi encontrado morto após concordar publicamente em testemunhar perante o Congresso. A NASA sustenta que as alegações de que os astronautas da Apollo 11 viram alienígenas durante sua missão não passam de mentiras, mas todas as evidências parecem sugerir que são eles que foram pegos em uma mentira. O que nos leva à pergunta: o que exatamente eles encontraram lá em cima? Em 21 de julho de 1969, às 2h56 UTC, Neil Armstrong se tornou o primeiro humano a pisar na superfície da Lua. 19 minutos depois, ele foi acompanhado por seu companheiro, Buzz Aldrin. Juntos, os dois passaram cerca de 2h15 explorando a superfície da Lua, coletando coisas e deixando coisas para trás. Agora, é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Todo mundo sabe que os astronautas da Apollo 11 plantaram uma bandeira americana na Lua. Muitos também sabem que os astronautas da Apollo 11 deixaram suas botas, assim como outras coisas menos interessantes, para aliviar a carga da nave espacial para o retorno. Mas apenas um número muito pequeno de pessoas sabe que os astronautas também deixaram para trás um disco especial contendo mensagens de boas-vindas de 77 líderes mundiais. O disco apresentava uma inscrição que dizia: "Mensagens de boa vontade de todo o mundo, levadas à Lua pelos astronautas da Apollo 11. Também estava escrito ao redor da borda do disco a inscrição: "Do planeta Terra, julho de 1969. Agora, espere. Mensagens de boa vontade? Pensei que todos concordamos que não havia nada na Lua. Deixar bugigangas e lixo é uma coisa, mas uma mensagem, por definição, implica um receptor com a capacidade de decodificar essa mensagem. Então, por que levar mensagens de boa vontade, completas com o seu endereço, se não há seres inteligentes na Lua? Será que a NASA sabia algo sobre a Lua que nós não sabemos?" Agora, para ser justo, este ponto pode ser facilmente explicado. O consenso geral, afinal, é que este disco era em grande parte simbólico, um sinal de que o pouso na Lua não foi apenas um sucesso da América, mas um sucesso da humanidade. Ok, ainda é suspeito, mas, por uma questão de argumentação, digamos que seja o caso. Ainda há várias outras coisas bizarras e inexplicáveis vividas pela tripulação da missão lunar da Apollo 11 que a NASA continua a evitar ou a descartar, como a especulação de que os astronautas definitivamente não estavam sozinhos durante sua estadia na Lua. Uma história que vem à mente é uma experiência que os astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins compartilharam. Enquanto estavam em sua espaçonave, Aldrin e Armstrong avistaram um OVNI que inicialmente assumiram ser um estágio do foguete Saturno V chamado SIVB. Então, eles chamaram o controle da missão para confirmar se esse era o caso. A resposta de Houston, no entanto, não foi bem o que os astronautas esperavam. O objeto que Aldrin e Armstrong viram flutuando não poderia ser o SIVB, pois o SIVB já havia se desprendido há muito tempo e, naquela altura, estava a 6.000 milhas de distância. Então, o que exatamente era esse objeto flutuando do lado de fora da janela deles? E por que estava o seguindo? Isso nos leva às duas teorias dominantes que tentam explicar o que os astronautas da Apollo 11 experimentaram no espaço. A primeira teoria vem do próprio Buzz Aldrin, o segundo homem na Lua. Em 2014, Aldrin organizou uma sessão AMA no Reddit, onde um usuário perguntou a ele sobre os avistamentos que observou enquanto estava na missão Apollo. Em resposta, Aldrin explicou que o OVNI era provavelmente um dos 4 painéis que se afastaram quando eles extraíram o módulo lunar do foguete. Os raios do Sol atingiram este painel destacado,
e o reflexo tornou-se o que os astronautas observaram flutuando fora da sua espaçonave. A segunda teoria, no entanto, é bem mais interessante e até um pouco sensacional. De acordo com depoimentos de ex-membros da inteligência militar, o OVNI que Buzz Aldrin e Neil Armstrong viram flutuando fora de sua nave era muito provavelmente de uma nave alienígena. Mas esse não é nem o maior segredo que a NASA está escondendo. Em 1969, o autor Sam Pepper vazou uma transcrição ultra-secreta da Apollo 11 que ele afirmou ter obtido de um alto funcionário da NASA. A transcrição revela a conversa entre o controle da missão da NASA e os astronautas da Apollo 11 no dia do pouso na Lua. Os detalhes dessa transcrição, bem comprometedores para a NASA. Vou tentar isolar as partes mais importantes. O que diabos era aquilo? É só isso que eu quero saber. Esses caras eram enormes, senhor. Eram gigantes. Controle da missão chamando Apollo 11. Entendido. Estamos aqui, nós três, mas encontramos alguns visitantes. Sim, eles estão aqui há bastante tempo, a julgar pelas instalações. Controle da missão. Repita a última mensagem. Estou dizendo, há outras naves espaciais lá fora. Estão alinhadas em fileiras no lado mais distante da borda da cratera. Soa inacreditável? Bem, de acordo com um ex-funcionário da NASA, Otto Binder, essa conversa é 100% legítima. Ela foi captada por alguns radioamadores não identificados, que tinham suas próprias instalações de recepção VHF, que lhes permitiam contornar a NASA e ouvir diretamente as conversas entre o controle da missão e os astronautas. E só para o caso de ainda ter dúvidas, Neil Armstrong mais tarde confirmaria a conversa naquele transcrito. Pouco depois que a transcrição de Sam Pepper ganhou notoriedade, outra transcrição surgiu. Esta transcrição continha os detalhes de uma entrevista privada entre Neil Armstrong e um professor não identificado. No que diz respeito à transcrição, Armstrong admitiu naquela entrevista que ele e os outros astronautas encontraram naves na Lua que eram superiores ao Eagle, tanto em tamanho quanto em tecnologia. Em suas palavras, eram grandes e ameaçadoras. E podemos traçar uma linha bastante reta desta revelação para outra revelação chocante sobre o lado oculto da Lua que a NASA aparentemente também escondeu de nós. Estou falando de Luna. Está se perguntando o que é isso? Bem, de acordo com alguns ufólogos, as crateras no lado oculto da Lua são na verdade uma rede de túneis e cavernas enormes que levam a cidades subterrâneas onde alienígenas vivem, protegidos do Sol e de outras realidades duras do espaço, provavelmente os mesmos alienígenas cujas enormes naves espaciais Armstrong e os outros viram durante a aterrissagem lunar. De qualquer forma, segundo a história, a NASA sabe sobre essa base e até se refere a ela como Luna. Milton Cooper, ex-oficial de inteligência da Marinha, foi uma das primeiras pessoas a trazer esse fato ao conhecimento público. De acordo com ele, durante a missão lunar Apollo 8 em 1968, astronautas da Apollo viram e filmaram a base alienígena no lado oculto da Lua. Cooper também revelou que a base alienígena tinha enormes naves, naves-mãe e grandes máquinas de mineração. Agora, preste atenção, porque as coisas estão prestes a ficar muito sombrias. Em 6 de novembro de 2001, Milton Cooper foi morto a tiros por agentes da lei perto de sua casa. Provavelmente não tinha nada a ver com suas alegações. O relatório geral é que ele era um sonegador de impostos, afinal. Mas ele não é o único informante a morrer em circunstâncias misteriosas. Mais sobre isso mais tarde no vídeo. Por agora, no entanto, você teria que admitir que está ficando bastante difícil não ligar os pontos, não é? Certo, vamos voltar para o lado oculto da Lua por um momento. Se você olhar para esta imagem, pode ver marcas na superfície que parecem túneis cruzando a superfície. Alguns dizem que alienígenas em Luna poderiam estar usando esses túneis como uma espécie de rodovia para se moverem pela Lua indetectados. Será que isso é verdade? Existem realmente alienígenas na Lua, circulando acima de nós e construindo civilizações que poderiam nos eliminar quando quisessem? Bem, vamos explorar todos os lados desse mistério. Para começar, o fato de que os astronautas da Apollo 11 encontraram evidências de seres alienígenas, muito provavelmente sencientes, na sua viagem à Lua é algo que foi confirmado por um bom número de ufólogos, especialistas militares e até mesmo funcionários da NASA. Dê uma olhada nisso. Agora, Aldrin mais tarde diria que suas declarações naquela entrevista foram interpretadas erroneamente para parecer que ele estava afirmando ter visto um OVNI durante sua viagem lunar, mas aqui está outra entrevista que ele concedeu à Fox News. Ouça. Ouça, poderíamos ter dito, olha, vemos um OVNI pela janela nos acompanhando. Sabe o que teria acontecido? O público teria enlouquecido. Somos espertos o suficiente para dizer,
Onde está o estágio superior do foguete? Achamos que podemos estar olhando para isso pela janela. De fato, de fato. Ok, Buzz. muito obrigado, Neil. Sempre aprecio falar com você. Sempre a mesma coisa aqui, meu amigo. Muito obrigado. Buzz Aldrin. Seria ainda deturpar as palavras de Aldrin dizer que os astronautas viram muito mais do que escolheram admitir? Além disso, quando o entusiasta popular de OVNIs e cineasta documental James Fox falou com a irmã de Aldrin, Faye Ann Potter, ela revelou que seu irmão realmente lhe disse que algo o seguiu até a Lua. Fox também afirmou que Aldrin inicialmente havia concordado em dar uma entrevista a ele, onde o astronauta contaria sua história, mas, no último minuto, Aldrin desistiu da entrevista porque tinha medo de ser rotulado como um louco por OVNIs. Bem, Aldrin pode ter recusado a compartilhar sua história, mas felizmente houve vários outros que não foram tão hesitantes. Um deles foi Maurice Chatelain. De acordo com o perfil de Chatelain, ele trabalhou com a NASA como especialista em comunicações e até ajudou a projetar a nave espacial Apollo. Em 1979, Chatelain veio a público para dizer que Neil Armstrong realmente viu um OVNI na borda de uma cratera na Lua e que praticamente todos na NASA sabiam disso. Todos apenas decidiram ficar calados sobre isso até muitos anos após o incidente. Não só isso, Chatelain também revelou que a NASA interrompeu a transmissão de rádio da Apollo 11 várias vezes para impedir que o público ouvisse sobre os encontros alienígenas. Na verdade, segundo ele, todos os voos Apollo e Gemini foram seguidos tanto à distância como, às vezes, também bem de perto por veículos espaciais de origem extraterrestre, discos voadores ou OVNIs, se quiser chamá-los assim. Cada vez que acontecia, os astronautas informavam a base de controle de missão, que então ordenava silêncio absoluto. E não é apenas Chatelain que afirma isso. Até cientistas não americanos corroboraram sua história. Um deles foi o Dr. Vladimir Azaza, um físico soviético e matemático. Aqui está o que o Dr. Aziz disse. De acordo com as nossas informações, o encontro foi relatado imediatamente após o pouso do módulo. Neil Armstrong transmitiu a mensagem ao controle da missão de que 2 grandes objetos misteriosos os estavam observando após terem pousado perto do módulo lunar. Mas sua mensagem nunca foi ouvida pelo público porque a NASA a censurou. Falando de censura, logo após a viagem lunar de 1969, a NASA alegou ter perdido uma quantidade considerável de filmagens de alta qualidade que deveriam ter sido transmitidas na TV nacional. Se você não entende por que isso é estranho, considere o fato de que esta foi a mesma NASA que literalmente acabou de colocar homens na Lua. Como eles poderiam simplesmente ter perdido imagens de tão alta qualidade? Estavam tentando destruir informações? Bem, preste atenção agora, porque você está prestes a aprender um fato amplamente desconhecido sobre a NASA. De acordo com a Lei Nacional de Aeronáutica e Espaço de 1958, que criou a NASA, a agência pode reter informações classificadas no interesse da segurança nacional. Isso é meio estranho, porque o que no espaço poderia ser uma ameaça nacional para o governo dos Estados Unidos? O espaço não deveria ser habitado por corpos celestes. E nada mais. Tudo isso não faz nenhum sentido, exceto que há algo mais no espaço que o governo dos Estados Unidos sabe, mas não está disposto a admitir. Em qualquer caso, o direito legal da NASA de reter informações classificadas pode ser estranho, dado que a NASA deveria ser uma agência civil, mas pelo menos explica a cultura da NASA de alterar imagens espaciais antes de liberá-las para o público. Sim, de acordo com denunciantes, quase todas as imagens espaciais que você vê da NASA foram retocadas para remover OVNIs. Mas, por uma questão de tempo, vamos nos concentrar apenas nos testemunhos de 2 deles, Donna Hare e Carl Wolfe. Donna Hare alega ter trabalhado no edifício 8 no Johnson Space Center. A propósito, o edifício 8 abriga o laboratório de fotografia do Johnson Space Center. Enquanto trabalhava lá como funcionária, Hare disse que um de seus colegas contou que seu trabalho no laboratório era retocar qualquer evidência de OVNIs nas fotos da NASA antes de serem divulgadas ao público. Naquele dia específico, eu entrei no laboratório de fotos na área restrita, e isso foi entre missões. Um dos cavalheiros com quem eu era amigo e com quem ainda falo ocasionalmente, ele apontou minha atenção para uma área deste mosaico. Era um painel de um mosaico, que são vários painéis juntos, para formar uma imagem maior. E estas eram, acredito que eram fotos de satélite, não tenho certeza. Eram aéreas olhando para baixo. E eu disse, isto é realmente interessante. Ele explicou tudo e então, com um sorriso no rosto, disse, olha ali. E eu olhei e em um dos painéis de foto vi um ponto branco redondo. E na época eram linhas muito nítidas, muito definidas. E eu disse a ele que o que é isso?
é um ponto na emulsão. E então ele sorri e diz, pontinhos na emulsão não deixam sombras redondas no chão. E havia uma sombra redonda no ângulo certo, no ângulo correto, o sol brilhando sobre as árvores. Eu vi pinheiros, eu não vi um litoral, eu não sei onde isso era, mas olhei para ele e fiquei bastante surpreso, porque trabalhei ali vários anos e nunca vi nada assim, nunca ouvi falar de nada assim. E eu disse, é um OVNI? E ele sorrindo para mim diz, não posso te dizer isso. Não posso te dizer isso. O que eu sabia que ele queria dizer era que sim, mas ele não podia me contar. Então eu disse, o que você vai fazer com essa informação? E ele disse, bem, sempre temos que retocá-los antes de vendê-los ao público. E eu estava simplesmente impressionado que eles tinham um protocolo para eliminar fotos de OVNIs. Harry disse que ela não era a única que sabia sobre essa adulteração de dados. Na verdade, era conhecimento comum na NASA. As pessoas estavam apenas com muito medo de falar publicamente sobre isso, por medo de perder seus empregos ou algo assim. Ela conseguiu falar pessoalmente com alguns astronautas da Apollo, e todos eles lhe contaram sobre ter visto naves alienígenas na Lua quando pousaram. Na verdade, eles tinham um codinome para essas naves: Papai Noel. Entendido. Por favor, esteja informado de que há um Papai Noel. Isso é um fato. Ele é um filho da mãe mau. Agora, quando Hare primeiro veio a público para fazer essa afirmação, ela foi atacada pela opinião pública que a chamou de teórica da conspiração e muitos outros nomes feios. Mas alguém fez uma verificação de antecedentes dela e descobriu que muito provavelmente ela não estava mentindo sobre trabalhar com a NASA contratando a Philco Ford no edifício 8 do Centro Espacial Johnson. Conforme compartilha Richard Geldrich Jr. no seu Medium, quando você insere todos os endereços conhecidos dela, você descobre que ela viveu, se casou e se divorciou no mesmo condado que o Johnson Space Center. Então, isso pelo menos prova que ela estava vivendo na área certa na hora certa para ter trabalhado no Johnson Space Center, o que aumenta seriamente sua credibilidade. Além disso, na época em que começou a falar, ela já era uma professora de escola bem-sucedida, com emprego, carreira e reputação em jogo. Por que inventar uma história mirabolante e torná-la pública quando se tem tanto a perder? Além disso, ela não era a única a fazer essa alegação. Como mencionei anteriormente, havia outro denunciante com uma declaração semelhante, o sargento Carl Wolf. Carl Wolf era um técnico que trabalhava para o diretor de inteligência no Comando Tático da Força Aérea em Langley. Segundo ele, foi uma vez convidado para uma instalação da NSA para consertar um equipamento fotográfico que havia falhado. NSA significa Agência de Segurança Nacional. A propósito, agora, normalmente, Wolf não tinha autorização para entrar na instalação, mas ele era o único com as habilidades necessárias para realizar os reparos disponíveis naquele dia auspicioso, então seu nível de autorização foi elevado para que ele pudesse entrar na instalação. O equipamento que ele deveria consertar estava em um quarto escuro, onde ele encontrou um aviador com quem começou uma conversa. Bom, uma coisa levou a outra, e enquanto conversavam, o aviador soltou essa bomba. Cerca de 30 minutos no processo, ele me disse de uma forma muito angustiada, a propósito, descobrimos uma base no lado oculto da Lua. E então ele colocou fotografias na minha frente, e claramente nessas fotografias havia estruturas, edifícios em forma de cogumelo, edifícios esféricos e torres. Enquanto Wolf olhava as fotografias, algo que ele havia notado quando entrou na instalação pela primeira vez, de repente começou a fazer sentido. Veja, quando Wolf entrou pela primeira vez na instalação da NSA, ele viu cientistas de diferentes países, e isso lhe pareceu estranho porque era uma instalação americana. Então, por que todos esses cientistas estrangeiros estavam lá? Além disso, a atmosfera parecia realmente tensa naquela época. Mas, de repente, tudo começou a fazer sentido para ele. Eles estavam estudando as estruturas na Lua que ele tinha acabado de ver nas fotografias. Agora, aqui estão duas coisas misteriosas sobre o testemunho de Wolf. A primeira é que Wolf afirmou que isso aconteceu em 1965, então 4 anos antes da aterrissagem lunar e do misterioso encontro com o OVNI na Lua. Em segundo lugar, Wolf havia dito publicamente que estava disposto a dar seu testemunho perante o Congresso, mas antes que pudesse fazer isso, foi misteriosamente assassinado, tornando-se a segunda pessoa próxima a essa conspiração a ser morta. Isso está se tornando um padrão? Bem, enquanto você pensa sobre isso, vamos avançar no tempo para 9 de outubro de 2009, quando a NASA bombardeou a Lua. Sim, a NASA realmente bombardeou a Lua em 2009 na tentativa de encontrar água, segundo eles. Aliás, eles não encontraram água.
E isso levou muitos a se perguntarem se talvez água não fosse realmente o que a NASA estava procurando desde o início. E aqui está uma pergunta ainda maior que todos precisamos fazer a nós mesmos e à NASA. Por que a NASA parou abruptamente de ir à Lua? Uma resposta popular é que os astronautas da NASA foram avisados para se afastarem da Lua após uma de suas viagens. É claro, a NASA afirma que isso é uma lenda urbana. Mas como mais você explicaria como, apesar de conquistas gigantescas como ver o lado oculto da Lua e até pousar na Lua, a NASA não voltou por décadas? Eles estavam apenas entediados com realizações que mudam a vida e definem a história? Ou havia algo mais sinistro em jogo? Tudo bem. Quando começamos, eu disse que iríamos explorar esse mistério de todos os lados plausíveis. Já olhamos para um lado, mas aqui está outro lado igualmente válido que não podemos ignorar. Para começar, uma coisa a ter em mente é que Buzz Aldrin continuou a insistir que afirmações que parecem como se ele estivesse alegando ter visto um OVNI em sua missão lunar foram tiradas de contexto, e isso é apoiado pelo cientista sênior da NASA, David Morrison. Morrison explica que a razão pela qual a NASA levou a conversa sobre os painéis soltos para fora do canal de comunicação aberto foi porque estavam preocupados que suas declarações fossem mal interpretadas, exatamente como estão sendo mal interpretadas agora. Infelizmente, a medida acabou sendo contraproducente, pois ufólogos e outros entusiastas de OVNIs estão usando exatamente isso como base para suas alegações de que a tripulação da Apollo 11 viu um OVNI em sua missão. Quanto aos denunciantes, como é o caso na maioria das situações, muitas de suas alegações não são apoiadas por evidências reais. Wolff, por exemplo, afirma que um aviador em uma sala escura lhe contou sobre uma base no lado oculto da Lua enquanto ele trabalhava para a NASA ou a NSA. Seja como for, isso significaria que esse aviador violou a segurança nacional, o que deveria ter levado a um processo, mas isso não aconteceu. As alegações de Maurice Chatelain não se sustentam, especialmente porque, ao que parece, ele não era um funcionário da NASA. Ele apenas trabalhou para uma empresa contratada em Los Angeles, então seu testemunho é no mínimo duvidoso. E já que ele é a fonte do cientista soviético, Dr. Azhaza, isso também torna o caso deste último instável. De fato, muitas das fontes geralmente associadas às alegações de que a NASA está mentindo sobre uma base alienígena na Lua afirmaram que foram ou mal citadas ou abertamente caluniadas. Por exemplo, Leonard Stringfield, da Mutual UFO Network, MUFON, foi citado dizendo: se o governo divulgasse um pouquinho do que aconteceu na Lua, seria a história do século. Mas ele negou ter dito qualquer coisa desse tipo. Houve também um relato de que John Schuessler afirmou ter trabalhado com astronautas na NASA que lhe contaram histórias sobre a NASA ter encontrado uma base alienígena na Lua, mas ele também negou a afirmação, dizendo que suas palavras foram citadas erroneamente. Isso nos leva a Donna Hare. Embora pareça ser uma testemunha mais credível, Hare também tem algumas desvantagens em seu testemunho. Particularmente, ela menciona ter visto um técnico retocando uma foto espacial que mostrava um OVNI. Ela também afirmou ter visto árvores e suas sombras na foto, bem como um círculo branco que se assemelhava a um disco metálico que formava uma sombra no chão. Bem, de acordo com James Oberg, um operador de controle de missão aposentado e designer orbital, a NASA não tinha e não tem a tecnologia necessária para produzir imagens da superfície da Terra que sejam detalhadas o suficiente para você ver uma árvore com sua sombra. Na verdade, muitos entusiastas de OVNIs realizaram uma busca exaustiva para encontrar qualquer foto como essa nos arquivos da NASA, e nenhuma foi encontrada. O desafio continua aberto se você quiser tentar, mas as chances são muito pequenas de você encontrar tal imagem. Em seguida, vamos falar sobre as transcrições que estão causando alvoroço. Apenas examinando as evidências internas, fica óbvio que essas transcrições foram inventadas. Em primeiro lugar, o texto da transcrição varia muito dependendo de onde você obtém suas informações. Em segundo lugar, o vocabulário da transcrição não é nada preciso. Por exemplo, os astronautas nunca se referem ao controle da missão como controle da missão. Em vez disso, eles sempre dizem Houston. Em segundo lugar, astronautas e controle da missão nunca usam a expressão repita, repita no rádio. Em vez disso, eles usam a frase diga novamente. Além disso, ouvir a Lua requer um sistema altamente sofisticado com antenas parabólicas de 3 metros de diâmetro. Portanto, naturalmente, apenas muito poucas pessoas teriam possuído tal sistema ou conseguido interceptar as comunicações da NASA na época. Aqueles que tinham tal sistema disseram que ouviram as mesmas conversas que as dos transcritos oficiais divulgados pela NASA. Dito isso, Neil Armstrong realmente disse que havia alienígenas observando os astronautas da Apollo? Bem,
ouça por si mesmo. Houston, Colômbia, aqui é Houston, prossiga, câmbio. Eu vi um objeto branco suspeitosamente pequeno a se mover para frente então. Acesse as coordenadas do pequeno objeto branco. Fácil 0.3, 7.6, mas eu tenho uma antena terrível, mas está bem na borda sudoeste de uma cratera. Acho que eles saberiam se estivessem em tal localização. Parece seu módulo estaria inclinado consideravelmente. Está na parede sudoeste de uma pequena cratera. Collins. Então, como fomos disso para... Eles estão nos observando? Bem, primeiro de tudo, o que você acabou de ouvir não foi a voz de Neil Armstrong, mas sim a voz de Michael Collins, o astronauta que pilotou a Eagle para o pouso na Lua. Aqui está muito provavelmente o que aconteceu e como a confusão ocorreu, de acordo com James Oberg. Enquanto estavam na Lua, Armstrong e Aldrin estavam obviamente se comunicando com Houston. Mas, ao mesmo tempo, Michael Collins, que ainda estava na nave espacial, também estava se comunicando com o controle da missão. Agora, essas duas conversas independentes foram transmitidas pelo mesmo canal de voz. Então, para alguém ouvindo o canal, não seria muito fácil diferenciar os falantes. Considere o fato de que a qualidade de voz do rádio nem sempre é boa, e você vê como declarações claras poderiam facilmente ter soado estranhas o suficiente para as pessoas interpretarem mal ou esquecerem. Considerando todas as coisas, é fácil descartar qualquer lado do mistério da Apollo 11 como uma desculpa, dependendo do lado em que você escolhe ficar. E como de costume, vou deixar isso a seu critério. Mas antes de eu encerrar, pensei em deixar você com mais um lado deste mistério que não tivemos tempo de explorar, mas que ainda merece alguma consideração. Alguns teóricos dizem que toda a conspiração do Apollo 11 pode ser uma elaborada estratégia da NASA para manter os russos e os chineses longe da Lua. Segundo esses teóricos, a NASA provavelmente estabeleceu uma base secreta na Lua décadas atrás, e para desviar a atenção disso, decidiu alimentar especulações sobre alienígenas na Lua para que seus rivais perdessem o interesse em explorá-la. No entanto, até mesmo essa teoria parece fantasiosa. Especulações sobre uma base alienígena obviamente fariam o oposto de desviar a atenção da Lua. Além disso, a China já pousou no lado oculto da Lua há alguns anos, o que significa que se este era o plano da NASA, ele falhou de forma total e embaraçosa. Então existe uma base alienígena na Lua ou não? Bem, você já ouviu todas as teorias. O que você acha?